Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de logística, nossa 12ª aula. Olha, quanto tempo está passando, hein? São equivalente aí a 3 meses de aula no nosso módulo de logística. Pois bem, estamos chegando à reta final do nosso conteúdo de logística. Lembrando que as tarefas precisam ser entregues, né, para a gente poder avaliar o seu grau de compreensão e a gente finalizar aí as atividades do módulo com esta avaliação. Para você fazer a redação, né, eu espero que essa redação seja com as suas palavras, então é para você assistir a aula, compreender aquilo que estamos discutindo, aquilo que estamos apresentando. Teve dúvida, manda dúvida através lá do nosso grupo lá no WhatsApp, que eu irei esclarecê-los, irei ajudá-los. Essa redação ela tem que ser com as suas palavras, então não é para copiar da internet. Você pode acrescentar aí a sua percepção, a sua experiência com o assunto que nós estamos falando. Você pode não trabalhar, por exemplo, a gente falou sobre modais na aula passada, você pode não trabalhar na área logística, mas você vivencia isso, você compra e utiliza, acaba vendo que esses produtos são utilizados modais diferentes para ser entregue. Já tivemos casos da aluna citando em sala de aula que ela comprou um vestido para sua festa de 15 anos e o vestido chegou em menos de uma semana aqui e veio da China. Como que isso? A única forma de chegar tão rápido assim usou um dos modais que é muito ágil, que é o aéreo. Se viesse de navio, ia demorar uns 3 meses, 4 meses para chegar. Então, é usar a sua experiência, aquilo que você consegue perceber do que nós estamos falando e o que você utiliza no dia a dia. Então, essa é a expectativa para essa atividade, ok? A gente tem um link aqui, ó, um link de entrega, lá no Google Forms. Você vai preencher a sua identificação, colocar lá quem é você, qual a sua turma e depois só seguir ali com a sua digitação de 10 a 15 linhas ali para que você expresse os seus conhecimentos. Beleza? Alinhado? Vamos seguir em frente. Bom, um passo para trás para depois 2 para frente. Diferentes tipos de modais de transporte foi o tema que nós abordamos na aula passada, né? Falamos sobre os modais de transporte, ferroviário, aeroviário, dutoviário. Você já tinha percebido esse meio de transporte? É uma forma eficiente de transportar produtos, principalmente líquidos e gasosos, a distâncias significativas. Cada tipo de modal tem a sua vantagem e tem os seus desafios, né? As suas características que proporcionam melhor uso para um produto e para outro produto nem tanto, né? Às vezes nem é possível fazer o transporte com um determinado tipo de modal. A gente precisa refletir sobre as características do produto para escolher qual modal utilizar ou quais modais utilizar. A gente tem lá o processo lá, quando a gente utiliza apenas um modal, a gente classifica isso como unimodal, ou quando a gente tem a utilização de mais modais no processo, intermodal. E aí a gente tem aí a possibilidade de fazer o fracionamento do uso desses modais, né? E ir contratando serviços à medida que a gente vai utilizando. A gente pode ter aí uma possibilidade de barganhar um pouco mais com cada etapa do processo. Ou a gente tem o multimodal, que é justamente a possibilidade de contratar o pacote de serviços, né, de transporte, independente das formas dos modais, do tipo de modal que vai ser utilizado. A gente agrega tudo isso em um contrato só, a gente fecha com uma empresa que vai fazer todo esse processo, ok?
Isso falando sobre modais, e aí a gente parte para o assunto da nossa aula, que já que a gente está falando do transporte, do deslocamento, da movimentação dessas mercadorias, já falamos sobre os equipamentos utilizados para movimentação, vamos falar agora sobre as embalagens, que são os equipamentos, utensílios utilizados para proteção dos produtos, acondicionamento deles, né, e também proteção, e também melhorar ali a movimentação e os custos logísticos, o impacto que tudo isso tem, né? A gente está falando lá de toda a cadeia de suprimentos, o que é logística, né? Todo esse processo grande, gigantesco, falando sobre as estratégias de administração de estoque, de gestão, e tudo isso a gente sempre está falando em custo, custo, custo. E agora a gente vai fechar falando, detalhando um pouco mais esses custos logísticos. Bom, a embalagem ela precisa aí de uma atenção bem delicada. É um serviço minucioso, porque você tem que entender ali como o produto vai ser movimentado, como ele vai chegar até o cliente, quais são as possibilidades e riscos do produto não chegar íntegro, ou seja, não chegar da forma como ele deveria chegar até o cliente. Você está vendendo refrigerante. De que forma você faz com que o refrigerante chegue até o cliente? Vai fazer um duto, né, da sua empresa até a casa do seu cliente, até onde ele vai consumir? É inviável, né? Seria bacana, né? O refrigerante saindo lá da Coca-Cola, entrando aqui já direto na minha torneira. Sensacional. E iria engordar horrores, né? Mas não, a gente tem aí o estudo da forma como o cliente vai consumir e a forma como a gente precisa acondicionar o produto. Da maneira correta. Por exemplo, medicamentos. Já prestaram atenção que tem medicamentos que normalmente a embalagem dele, seja de plástico ou vidro, é um vidro fosco, escuro, para que não haja incidência ou menor incidência de luminosidade no conteúdo do remédio. Sabe por que disso? Porque a luminosidade vai afetar as características do produto. Então ele tem que estar acondicionado de uma maneira que diminua os impactos do ambiente para que o produto se mantenha íntegro. Olha que bacana. E assim a gente tem vários outros produtos que precisam de características próprias para serem armazenados. Vinho, por exemplo, também precisa de condições próprias para ser armazenado. E dependendo da forma como é armazenado, se é um barril de madeira, de eucalipto, de cravo, de marfim, de lata, né, de alumínio, seja lá qual for o tipo de material utilizado para armazenar o vinho, vai produzir um sabor, um vinho diferente. Então tudo isso vai interferir na forma como o produto chega no cliente. Então a gente tem aqui o exemplo desse carinha aqui movimentando um lote aqui, acho que são de latas, não consigo identificar exatamente, mas olha assim, tava tudo acondicionado, tudo empilhado, bonitinho ali, né? Só que não, porque a movimentação, o tipo de movimentação que ele estava realizando era impróprio, porque os produtos não estavam embalados de uma forma adequada para esse tipo de movimentação. Pode ser que a movimentação dele até estivesse certa, o problema é que os produtos não estavam armazenados de forma correta, não estavam embalados de forma correta. Com uma embalagem correta, a gente vai ter um uso eficiente no manuseio, na armazenagem, na movimentação interna e externa. Vamos levar até o cliente, beleza, vai chegar de que forma para o cliente? Internamente, de que forma a gente movimenta? A gente está movimentando um lote muito grande, para o cliente ele vai pegar 1, 2, 3 unidades. E eu preciso movimentar um lote grande, preciso fazer um uso do meu armazém e fazer o melhor uso do meu espaço. Então, eu preciso de uma condição de possibilidade de manuseio que seja adequado com a minha realidade. Pois bem, como resultado
que a gente espera de uma embalagem eficiente. E a gente nem está falando do aspecto mercadológico, né? De você olhar para a embalagem, você consumidor, olhar para a embalagem e falar assim, ah, é esse ovo de Páscoa que eu quero. Você nem sabe o que tem lá dentro, qual é o sabor, mas só a embalagem já te fez querer, desejar aquele ovo de Páscoa. A gente está falando do aspecto logístico. Então, na embalagem, a gente precisa da identificação do tipo de produto, ela tem que ser útil para que a gente consiga identificar que tipo de produto, se é um produto frágil, se é um produto mais denso, que tipo, se é líquido, se é gasoso. Essa embalagem ela precisa nos trazer esse tipo de identificação. Precisa garantir a integridade do produto, agilidade na movimentação e entrega dos produtos, movimentação interna e movimentação externa, redução de perdas para que a gente tenha que minimizar perdas pelo produto escoar, né, ser arremessado para fora da sua embalagem, a segurança de quem manuseia o produto. Então esse carinha aqui entra como exemplo novamente, ele poderia, se essa carga fosse mais pesada, ele poderia ter se acidentado, que ele ainda tenta segurar a carga e negócio não dá certo, obviamente. Otimização do espaço com maiores quantidades de produto. Então, pensa, se você tivesse que movimentar um por um, unidade por unidade, esquece, ia passar o dia inteiro fazendo isso. Me lembro agora de um vídeo, de um meme, não foi nem meme, foi um vídeo mesmo, que é piada. Um carinha fala assim, olha, você acha que seu dia tá ruim? E para nós que acabamos de descarregar, acho que 10 mil blocos no lugar errado. Olha o desespero do cara, descarregar 10 mil, e esses 10 mil blocos não foram descarregados com uma empilhadeira, foi no braço, unidade por unidade. No máximo ele juntava algumas unidades para jogar para o outro cara e continuar com o processo. Então, aí o cara tem que pegar tudo de volta, colocar de volta no caminhão para levar para outro lugar e descarregar no lugar certo, e novamente unidade por unidade. Ou seja, não é eficiente, é um serviço altamente braçal, com pouco recurso para ser executado de uma maneira eficiente. Tem o resultado? Tem, mas não é eficiente. Bom, quando a gente fala em embalagem, a gente tem aí os tipos de embalagem que vão ser utilizados e vão ser produzidos, vão ser engenheirados, né? Eles vão ser arquitetados para cada finalidade. A gente tem, dentro dessa concepção do tipo de embalagem, a gente tem a concepção de contenção, de segurar, de armazenar o produto. Então, a gente tem aí o tipo de utilização do produto, né? Já perceberam o formato que tem? Por exemplo, um refrigerante, né? Uma garrafa de refrigerante, por que ele tem um gargalo? Por que não é uma tampa maior e só fecha em cima lá um tampão, uma boca maior? Porque justamente para garantir a utilização, que seja melhor a forma de utilização do produto. Aquelas caixinhas Tetra Pak de leite, né? Você, principalmente as de suco, né? Você vai virar as caixinhas, fica lá o suco caindo em vários goles assim fortes, derramando, tal. Tem uma forma interessante de utilizar, que ao invés de na posição onde deixa eu pegar aqui uma base aqui para comparar com vocês, na posição onde está o gargalo, normalmente você colocaria nessa posição para derramar o líquido. Você inverte, coloca o gargalo aqui em cima e inverte assim, e assim você consegue utilizar de forma mais controlada o fluxo do derramamento do líquido. Então são formas que a engenharia precisa pensar de como vai ser utilizado, né? A engenharia do uso, né? A parte mecânica, como você vai utilizar. A parte promocional, a parte do marketing, de você olhar para aquela embalagem e falar assim, pô, que design legal, que coisa chamativa, isso me leva a consumir.
a parte da utilização, que é a parte logística, como que a gente vai movimentar isso, como que o produto sai da minha loja, como que sai da minha produção até o meu cliente. E tem o aspecto aí do retorno, que é a capacidade de, quando o produto ele já foi utilizado e por algum motivo ele tem que ser devolvido, ele tem que retornar ao fabricante, de que forma esse produto vai voltar, né? Se você coloca lá um tipo de embalagem que não tem como o cliente reaproveitar essa embalagem, se torna difícil esse processo de logística reversa. E também a questão de ser descartável, de ser ali ambientalmente correto, mais adequado para descarte, né? Então você tem uma embalagem de plástico, que tipo de plástico é esse? Se esse plástico é biodegradável, se não é, qual é o impacto ambiental que ele tem? Então quando a gente pensa na embalagem, na sua eficiência, na sua concepção, a gente pensa na sua função, como contenção, promoção e utilização. Aqui está até escrito errado, unitização. Ah, não, utilização sim, a questão da unitização, tá correto. Unitização porque é a forma de unidades, o quanto você vai conseguir movimentar nas suas unidades, é o seu fracionamento. Ao invés de aí se para você uma garrafa de refrigerante é muita coisa, uma lata pode ser mais interessante, mas a movimentação de uma lata é diferente da movimentação de uma garrafa. Então, unitização, está correto. A gente classifica essas embalagens da seguinte forma, né? A embalagem primária, que é aquela que está em contato direto com o produto. Vamos pegar aqui como exemplo aqui, medicamentos, né? Então a gente tem aqui uma cartela de um medicamento específico aqui para dor de cabeça. Então a embalagem precisa conter o produto, precisa garantir que o produto não fique solto, exposto ao ambiente externo, exposto à temperatura, exposto à umidade. Então é a que está em contato direto com o produto. Então tem uma questão aí de um zelo sanitário, né, para que essa embalagem seja estéril e não leve contaminação ao produto, né, quando a gente está falando de produtos que são ingeridos, que são consumidos dessa forma, ou aí quando não, né, são produtos que não vão ser ingeridos, aí a gente não precisa ter esse cuidado aí tanto da esterilização, mas obviamente precisa ter o cuidado aí de higiene, né, da manutenção de um produto que esteja limpo. As embalagens secundárias são aquelas que vão revestir a embalagem primária, que entra aí a caixinha do remédio, que ao invés de transportar, de você vender a cartela, e pode ser comercializado diretamente pela cartela, mas a forma de você vender um lote maior, com 2, 3, 4 cartelas de um medicamento, é agrupando essas cartelas, como se agrupa com uma caixinha, com uma embalagem ali, é fácil de ser agregado, né? Agrupado as unidades. E a terciária, que é aquela que junta ali uma quantidade maior de embalagens secundárias, ou seja, é uma forma de agregação. Essa embalagem pode ser desde uma fita adesiva que vai juntar ali aquelas famosas promoções, né? Compre 2, leve 3, e assim por diante. São formas de você agregar, né? Não necessariamente você está cobrindo, protegendo totalmente, mas você está agregando, você está utilizando a possibilidade de levar mais unidades, mais itens de uma forma mais prática. E aí a gente vai evoluindo, né? Se a gente tem aqui no terceiro nível, né? E tudo aqui seria terceiro nível, aí a gente vai mudando de acordo com a quantidade, né, que a gente precisa movimentar. Um lote pequeno que caiba na mão, uma fita adesiva é suficiente. Agora um lote maior com 100 caixas pequenas, então uma caixa maior para colocar todas as caixas pequenas,
a gente vai começar a fazer uso. E aí a gente tem tipos de embalagens terciárias que a gente vai utilizando, tanto na primária também e secundária, tipos diferentes de embalagens, são de papel, de vidro, de plástico, de alumínio, são de tecido, tudo isso a gente vai evoluir no nosso conceito. Ok? E aqui, por final, aqui a quantidade de caixas, né? Várias caixas agrupadas, e veja que tem um emaranhado aqui, que é uma fita, né? É um plástico que envolve todas as caixas para que na movimentação, como aquele caboclo lá fez e o lote dele não estava agregado, não tinha uma embalagem terciária reunindo tudo ali, garantindo uma movimentação adequada, o lote dele caiu. Aqui é justamente para segurar o lote, vai movimentar, tá sobre um pallet e você consegue movimentar esse lote que é muito mais pesado com uma empilhadeira. Aqui alguns exemplos de embalagem, né? Então a gente tem aqui uma garrafa de óleo de plástico. E para transportar as unidades, a unitização é mais fácil. Se você vai transportar um lote maior, então você usa uma caixa para isso. E aí, de acordo com o tipo de produto, né, aqui uma garrafa plástica de óleo, ela aguenta maior impacto, né? Ela não o produto não vai romper com facilidade, diferente de uma garrafa de vinho, que aí precisa de um acondicionamento melhor, precisa de uma estratégia de acondicionamento mais eficiente contra impacto. Mesmo que a caixa esteja identificada, mas galera, sempre tem alguém que não vai prestar atenção no processo. Eu já recebi coisas pelo correio, eram produtos que estavam lá identificados como frágeis, eram produtos eletrônicos, e esses produtos, a caixa que estava embalando, a embalagem terciária, estava totalmente detonada, totalmente amassada, porque não tiveram cuidado no transporte. Então a embalagem terciária salvou o produto, que estava dentro de acondicionado em uma embalagem secundária. Aqui a garrafa de vinho, a gente tem aqui outros tipos, né, de acondicionamentos aqui dos sacos inflados, né, aqui o do tipo saco bolha, né, aqui o plástico bolha para acondicionamento, protege não só quanto a dano, né? Agora você tem aqui um livro, né? Para que você vai ter um saco bolha em um livro? Justamente para evitar aí pequenas lesões, pequenos danos à estrutura. Aqui equipamentos especiais, né, de atenção aqui grande, órgãos, né? Você vai precisar de uma câmera que seja térmica, que seja refrigerada, que evite, que permita aí uma asepsia, né? A limpeza e higienização para transportar de coisas, para transporte de itens orgânicos. E a gente tem aqui também caixas, né, de madeira, utilizados normalmente em feiras, aí é muito comum a gente ver a utilização desse tipo de embalagem. A gente tem as têxteis, que são de fibra, que são de tecido, são de pano, que podem ser utilizados aí principalmente para estocagem de grãos. A gente tem as bags são bem utilizadas também, porque pode movimentar produtos granulados, né? Então a gente tem grãos aqui, farelos, que a gente consegue acondicionar de forma muito prática dentro dessas bags. E a gente consegue movimentar sobre pallets ou até mesmo içá-las em guindastes. Outros exemplos, né, de embalagens, aqui a gente também tem aqui a movimentação de bags, né? Pode ver, ela está aqui sendo içada por uma empilhadeira. A gente tem os barris, né? E aí para cada tipo de produto um barril específico, né? Você tem essas, aqui a gente
costuma chamar de bombas, esses reservatórios para líquidos, né? Você abastece por cima e pode fazer o uso dele com uma válvula de utilização aqui embaixo, né, permitindo aí o transporte de produtos aqui normalmente utilizados para produtos químicos. Aqui a gente novamente o barril, o exemplo do vinho, né, o tipo de barril para vinho, para bebidas alcoólicas, embalagens laminadas, térmicas que preservam o produto quanto à temperatura e qualquer efeito externo de também umidade e luminosidade. O botijão de gás, transporte de gás, oxigênio, extintor, aqui os agregadores, né, a caixa de engradados, então você consegue reunir várias unidades em uma embalagem que é secundária. Olha que interessante, dados de uma pesquisa referente a 2019 mostram que o valor da produção do segmento é em bilhões. E a estimativa é que em 2019 foram movimentados 80,2 bilhões de reais no setor de produção de embalagem. Ou seja, muita grana mesmo para permitir que o setor possa atender as demandas que as empresas precisam, né? A indústria está fornecendo tipos de embalagens para atender as demandas dos seus clientes. E aí a gente tem aqui a maior concentração, maior utilização de embalagens do tipo plástico. Depois a gente tem o papelão ondulado. E a gente tem ali em terceiro lugar as metálicas, que são bastante utilizadas. Mas quem ganha aqui na utilização é o plástico. Aí você fala assim, bom, então quer dizer que o plástico é o melhor? Não necessariamente o melhor, mas ele é o mais flexível, é o mais maleável, o mais fácil de moldar. As metálicas, pensa, você vai precisar aí de equipamentos mais sofisticados de produção para produzir o formato nos tipos e atender as especificações necessárias. O plástico é muito mais fácil de manusear e pode ver assim, ó, a madeira, né, um equipamento bem mais rígido, né, muito mais duro de se trabalhar, então a participação dele aqui é pequena, que é 1% desses 80 bilhões. Vidro, né, não é tão utilizado, é mais para como embalagem primária, e então faz com que, ainda que esteja em vidro e seja frágil, ele vai precisar aqui ou de um material, uma embalagem plástica ou uma embalagem de papelão ondulado que vai garantir aí a sobrevivência do produto no seu deslocamento. Então é um setor que está dentro aí da área logística, né, que vai fornecer insumos para a área logística, que assim como a área logística cresce, ainda tem muito espaço para crescer no Brasil, então quanto mais ela crescer, mais esse setor também cresce. O que é verdadeiro também o oposto. Se a produção nacional cair, esse setor também ele vai seguir essa mesma movimentação, ele vai diminuir aí a sua participação no PIB. E por falar em participação, olha a quantidade de postos de trabalho em 2019, até maio de 2019, 220.800 postos de trabalho que cada uma desses tipos de embalagem, né, eles estão proporcionando ao nosso mercado de emprego formal. Então aqui mais uma comprovação de que é um setor próspero, que não só está trabalhando bastante para atender as demandas da área logística, mas está também aí criando aí renda para a população. Então mais um dado bacana que a gente pode se valer para direcionar a nossa carreira profissional. E por fim, falando de embalagens, as principais indústrias usuárias no Brasil. Então, principalmente quem usa
tem a necessidade muito grande de embalagens é o setor de alimentos, né, que precisa aí garantir um produto que é perecível, vestuários e acessórios também precisa fazer uso, e ainda mais com o aumento do e-commerce. Fumo é bastante utilizado também, e nos farmacêuticos, né? Farmacêuticos, a quantidade é grande também de consumo. Muito também se dá por conta dos produtos serem fracionados, unitizados, ter unidades muito pequenas, então você precisa aí de embalagens que proporcionem o bom uso e chegar o produto em condições adequadas até o seu consumidor. Pois bem, chegamos agora na segunda etapa da aula, que é para falar sobre os custos logísticos, né? Os custos logísticos são basicamente todos os gastos relacionados com a operação logística, que vai lá desde o produtor, lá daquele que fez que plantou o grão de soja até chegar o suco de soja até o cliente. O suco à base de soja no cliente, ou a carne de soja até o consumidor. Então é todo um processo que a gente já entendeu que é um processo grande, que envolve muitas etapas, que envolve muitas pessoas, que envolve muito planejamento e que não é simples de ser resolvido. Quando a gente pensa em levar o produto até o cliente, a gente e na missão que a empresa tem, a gente vai pensar na estratégia de produto, qual é o produto, qual é o serviço que a gente vai oferecer para o cliente, a que preço a gente vai oferecer isso ao cliente, de que forma a gente vai fazer a promoção, e promoção é o ato de promover, de comunicar, de deixar exposto, de se relacionar com o seu cliente. Quando a gente fala em promoção, né, a gente associa às famosas estratégias de venda. Mas promoção não é só isso. Promoção é o ato de comunicar. Falar assim, ó, olha aqui meu produto. De que forma você se comunica com o cliente e a forma como você vai disponibilizar o produto para o seu cliente. Se você vai ter uma loja física, se vai ter uma loja virtual, de que forma, onde o seu cliente te encontra. Então isso aqui é a praça, são os 4 P's do marketing, que creio que vocês já tiveram um pouquinho disso. Se não tiveram, vão ter ainda na disciplina de marketing. Para chegar tudo isso aqui ao cliente, para entregar o produto no preço que ele deseja, no canal que ele deseja, e ele encontrar aquilo que ele deseja, a gente vai esbarrar aqui na forma como a gente entrega tudo isso para o cliente. Então a gente tem aqui o custo de estoque, custo da compra, custo de informação, custo de armazenagem, custo de transporte, e tem outros mais. A gente pode desmembrar isso aqui em uma lista enorme de custos. Falando em uma lista de custos, custo para tirar o pedido, visita de vendedores e comissões. Então, o cara, para conseguir efetuar a venda, ele tem que mandar um vendedor até o cliente ele precisa ser convencido, precisa ser negociado, tem aquele cafezinho, tem aquele almoço, tem o deslocamento do vendedor. Então, custo do pedido, custo de processamento do pedido é a parte administrativa que vai viabilizar ali a recepção das informações e o deslocamento dessas informações para a área de produção, para a área de expedição. Embalagens especiais, quando o produto é diferente, diferentão, ele precisa de uma condição muito própria para ser movimentado. O custo da manutenção de estoque para atender esse cliente, espaço de armazenagem, manuseio de materiais, transporte, a documentação, os custos fiscais, tributários, a comunicação que precisa ser feita com o cliente, com autoridades. Às vezes você está transportando, você vai transportar ali uma peça para uma hidrelétrica, né? Uma peça industrial gigantesca, enorme, que fica até para fora do caminhão.
de que forma você vai fazer esse transporte? É um transporte especial, é uma carga especial, então você precisa de autorizações dos órgãos públicos para fazer a movimentação, você tem que fazer um planejamento de qual é a rua, quais são as vias que essa carga vai passar, se é que vai passar, se tiver fiação elétrica exposta e a sua carga é muito alta, por onde tem que passar. Um trabalho danado. Custos com retornos, evolução, enfim, uma quantidade de custos aqui que são infindáveis. E de acordo com o tipo de serviço, de produto que está sendo comercializado, a lista pode aumentar ou diminuir. Bom, quando a gente pensa na estratégia competitiva, né, a forma como a gente vai se posicionar para o cliente, e aí competitiva é porque existe uma concorrência, existe alguém que fornece o mesmo tipo de produto que eu preciso me diferenciar de alguma forma. Por que eu vou comprar um produto comprei recentemente aí um item pela internet, um aspirador de pó. Por que eu vou comprar no site da, exemplo aqui, Magazine Luiza? Por que não no Shopping Time? Por que não nas lojas americanas? Por que não no Walmart? Todos estão vendendo o mesmo produto. O que vai diferenciar a minha escolha? Como eles vão conseguir cativar a minha escolha? Essa escolha vai ser influenciada pelas estratégias que eles vão exercer na sua cadeia de suprimentos, principalmente na velocidade que eles prestam o serviço, ou seja, é o nível de serviço. Então é esse item aqui, ó, nível de serviço. Quanto mais eficiente for, quanto mais rápido for, quanto mais preparados eles estiverem, maior é o nível de serviço, ou seja, a qualidade é assim encantadora. Só que manter uma qualidade encantadora faz com que os seus custos também sejam elevados. Por quê? Por exemplo, comprei um item que eu comprei na quinta-feira, meia-noite, era próximo da meia-noite, quinta-feira umas 11 horas, por volta disso, antes da meia-noite, 11 horas, e no sábado de manhã o item já tinha chego aqui na minha casa. Muito rápido, muito rápido. Isso quer dizer, eles tinham que ter já o item em estoque, eles tinham já o item estocado esperando eu comprar, eles já tinham uma instalação própria, um centro de distribuição estrategicamente posicionado na minha região, ou mais próximo da minha região para atender, eles tinham um sistema de transporte aí mais eficiente, ao invés de um caminhão, um baita caminhão, você tem transportes menores, uma van para fazer a entrega de lotes menores, fracionados. E a informação, chegou rápido a informação para eles e já no primeiro dia útil já tinha uma equipe, ou talvez a equipe já estava trabalhando no horário que eu fiz a solicitação. Você trabalha com turnos, então já tinha uma equipe trabalhando ali no noturno, fazendo já a preparação desses estoques para expedição. Tudo isso envolve custo. Pensa, uma equipe trabalhando de madrugada, não só o custo da mão de obra, mas você vai pagar adicional noturno, né? É devido por lei que a empresa pague uma compensação pela pessoa estar trabalhando de madrugada. Isso faz com que o custo seja muito mais elevado. Quanto maior o nível de serviço, maior também é o seu custo. E aí, como que você vai se diferenciar da concorrência? Se vocês estão vendendo o mesmo produto e tem níveis de serviços diferentes, e aí? Aí entra as estratégias que cada empresa vai adotar para conseguir cativar o seu cliente. De alguma forma, ela vai ter que diminuir esses custos para aumentar a sua margem de lucro. Então, os clientes eles exigem mais qualidade e melhores serviços e que não aumente o preço. Fui comprar uma cadeira e aí estava olhando em vários sites, tal, uma cadeira nova, tal, para eu poder sentar aqui no meu escritório, não estava rolando. Quando eu encontrava uma cadeira em um preço que eu achava justo, o frete me desestimulou. Vi frete de 70, 90 reais. Falei, caramba, tô comprando um produto que eu acho que vale ali 300 reais e vou pagar mais quase 100 reais só para entrega?
De jeito nenhum. Fui procurar uma alternativa, fui lá para o OLX, procurei uma cadeira usada, em um preço mais adequado, e em uma região, e aqui próximo, eu mesmo fui lá busquei a cadeira. Porque o preço para mim é determinante, né? Eu quero qualidade de serviço, quero, mas o preço ele vai influenciar e vai ser o determinante na minha decisão. A gente deseja uma redução de prazo de entrega, então quando eu via lá que o prazo de entrega eu ia pagar R$ 90 de frete e ainda esperar lá 10 dias para o produto chegar, eu falei, eu preciso do produto hoje, preciso da minha cadeira hoje. Então, não, de jeito nenhum, eu quero entrega rápida. Maior disponibilidade de produtos, chegava lá, escolhia a cadeira, bacana, colocava lá meu CEP para entrega, pronto, falava que o produto não estava disponível. Ué, mas não está anunciado no site? Está anunciado no site. Tem, mas não para a minha região. Para o centro de distribuição, onde eu estou mais próximo, não tem o produto. Entrega com horário determinado. Eu quero que seja entregue na segunda-feira entre as 10 e as 12 horas. Esse serviço, normalmente você paga uma taxa extra por esse pedido assim bem determinado, cravado, das 10 a meio-dia, se não vier nesse horário não tem ninguém para receber. Com hora marcada é serviço mais caro. Nível de serviço mais elevado, né? Uma precisão, você está dando mais qualidade para o seu cliente, porém o custo disso muito maior. Maior cumprimento dos prazos de entrega. Quando eu fiz a compra, falaram que ia chegar em 4 dias úteis. 4 dias úteis. A compra que eu fiz lá na quinta-feira à noite. Chegou no sábado. Durou um dia útil. Foi só um dia útil para eles me entregarem. No sábado já estava. Isso porque sábado nem iria ser contado como dia útil, hein? Sábado nem conta como dia útil. Mas na conta deles, apesar de eles me darem um prazo, esse prazo de 4 dias, na conta deles eles conseguem entregar isso aqui em 2 dias. Então, eles me dão um prazo já maior, garantindo que se houver algum problema, eles têm tempo hábil para resolver e me entregar em 4 dias. Então, estourar o prazo, jamais. O que eles têm que fazer? Entregar antes. É isso que a gente espera. Maior facilidade de colocação de pedidos. Como que eu faço o pedido? É rápido? É prático? O que eu tenho que preencher de cadastro para fazer esse pedido? Pô, consigo associar a minha conta do Facebook, ele já puxa minhas informações do Facebook, ou associo minha conta do Gmail, ele já puxa as informações do Gmail e com poucos cliques eu já consegui fazer o pedido. Tudo isso está envolvendo o nível de serviço. O nível de serviço, quanto mais elevado, maior se torna o custo de operação dessa companhia. Aqui um detalhamento desses custos, né? O custo de transporte vai envolver combustível, vai envolver a frota, os pedágios, a manutenção dessa frota, né? Se a frota for própria, você vai ter que adquirir essa frota, né? Faltou aqui colocar a aquisição dos meios de transporte, ou você pode terceirizar também esse processo, mas ainda assim o custo do combustível, do pedágio e dessa manutenção da frota vai ser transformado no custo do frete para você. Então você deixa de pagar combustível, pedágio, manutenção e você paga uma conta só. Essa conta vai ser chamada frete, ok? Então é custo de transporte do mesmo jeito. Custo de informação, que tem a ver com o gerenciamento dos sistemas informatizados. Esses e-commerces estão evoluindo bastante. Eu me lembro quando eu comprei a primeira coisa pela internet, que foi acho que um livro, foi um livro, depois uma caixinha de som aqui para o computador. Faz muito tempo isso. E eu tinha lá um alto medo, um grande medo de falar, e aí? O produto foi, a informação foi, não foi? E hoje não, automaticamente eu faço o pedido, já recebo uma confirmação no meu e-mail, já recebo uma confirmação no meu WhatsApp falando, o produto já foi processado, ele está saindo para entrega neste momento. Pô, sensacional! Esse nível de informação é caro, galera. É mais informação, é mais tecnologia aplicada. Então, envolve a comunicação também com cliente e fornecedores.
Custo de estoque, já falamos que dinheiro parado, o estoque é o sinônimo de dinheiro e esse dinheiro não pode ficar parado. Isso remete ao custo de oportunidade. O custo de oportunidade é pensar o seguinte: o meu dinheiro foi convertido em produto, em estoque. Se eu tivesse pego esse dinheiro ou parte dele e aplicado esse dinheiro lá no mercado financeiro, lá no banco, colocado em um CDB, eu não ia ganhar uma graninha a mais do que aqui deixar tudo isso transformado em estoque parado lá? Custo de oportunidade. É um custo que você está tendo que você não percebe nominalmente, ou seja, o seu estoque ele não perdeu o valor. Quando você vender, você vai receber o pagamento pelo aquilo que você vendeu, mas esse tempo perdido, essa oportunidade perdida, isso você, né, normalmente as empresas não contabilizam. Só as empresas mais eficientes, mais desenvolvidas vão considerar isso de forma adequada. Seguros, impostos, avarias, roubos, obsolescência, tudo envolvendo estoque, a gente já falou lá na administração de estoques, armazenagem, equipamentos utilizados, aluguel, depreciação, ou seja, você tem um imóvel, esse imóvel, com o passar do tempo, ele vai perdendo o seu valor de mercado. Os equipamentos também acontecem isso, os veículos, eles se depreciam ao longo do tempo. A equipe que vai manusear vai fazer a gestão desse armazém, a instalação em si, né, que é a manutenção e conservação predial. O armazém é seu? Beleza. Quem paga pela conservação, quem paga pela manutenção dele? Você. Ah, mas o meu serviço aqui é outro. Eu vendo, computadores, eu vendo equipamentos eletrônicos. Eu não sei, ou eu não sou eficiente na manutenção de um prédio. Eu não sei o que tem que fazer para a manutenção do prédio. Ok, é um problema seu, porque se a instalação é sua, você vai ter que cuidar disso. Se for de terceiros, beleza, tranquilo, isso vai ser repassado. Você vai pagar o aluguel, você vai manter ali a instalação, mas esses custos de manutenção e conservação é do proprietário. Impostos, IPTU, isso aí é a certeza da vida. Encargos sociais pela equipe que vai vai cuidar dessas instalações. Custo de lote, não estava na figura anterior, trago aqui, que é o tempo de parada de produção, o tempo de ociosidade, o tempo de movimentação e velocidade de produção. Então, quando a gente tem uma capacidade de trabalhar numa velocidade X de 30 peças por hora, e a gente começa a produzir ali 15, 20 peças por hora, isso é um custo que está associado ao processo logístico, né? A gente vai mudar a produção, a gente está produzindo o produto 1, vamos produzir o produto 2 agora. Beleza, o que a gente tem que fazer? Muda toda a configuração das máquinas, muda o posicionamento das máquinas, faz limpeza das máquinas, lubrificação e assim por diante, muda todo o processo. Beleza, perdemos quanto tempo nesse processo? Custo. E planejamento também. Planejamento vocês já viram, né? Precisa ter alguém de cuca fresca, alguém que tenha uma visão holística, consegue olhar para todo o processo, para toda a cadeia, para fazer um planejamento eficiente. Então, precisa de pessoas especializadas, equipe especializada para isso, quer dizer, alguém mais gabaritado, alguém mais experiente. Alguém mais gabaritado e mais experiente é sinônimo de alguém muito mais caro para ser pago. Uso de informações e softwares específicos para planejamento. Então você precisa de alguém que seja apto a utilizar esses softwares e saiba que tipo de informação ele precisa, de que tipo de dado ele precisa para gerar informações eficientes para o seu planejamento. Quando a gente está falando assim de um mercadinho, é uma dimensão. Quando a gente está falando de uma Ambev, é outra dimensão. São muitos processos, são muitos clientes, é um mercado muito grande sendo movimentado. Olha aqui, ó, presta atenção nessa imagem aqui para a gente dar uma desacelerada, né? O custo logístico no Brasil por segmento de custo e a sua correlação com o PIB, né? Em 2004,
o custo logístico representava 12% do nosso PIB, ou seja, o PIB é o Produto Interno Bruto, o quanto de riqueza o país gera com a sua atividade produtiva. Em 2004, representava 12%. Em 2016, praticamente nem mudou, né? Continuava representando 12%. O que aconteceu foi uma modificação aqui nas dosagens, né? Enquanto aqui o custo de transporte estava representando aqui 7,5% desses 12%, aqui em 2016 tinha sido reduzido para 6,6%. Em contrapartida, o custo com estoque de 3,6 aumentou para 4,1. Custo de armazenagem de 0,6 aumentou para 0,8. E o custo administrativo se manteve nessa janela aqui que a gente está observando. O porquê que isso é importante? Porque, vamos pensar, custo, né? Se daquilo que a gente produz, de tudo que a gente produz no país, a gente tem que pagar por esse processo produtivo. Pagando esse processo produtivo e separando no que eu estou gastando, onde a minha riqueza está sendo consumida, parte da minha riqueza está sendo consumida só com o custo logístico, só com o pensamento de como vou armazenar, estocar, transportar e gerenciar os meus processos logísticos. 12%. Você fala assim, mas tá bom, isso é muito ou pouco. Vamos comparar com uma economia desenvolvida, né, de proporções aí geográficas como o Brasil, comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí o custo logístico deles está estimado em 8,5% do seu PIB. É uma correlação melhor, né? O custo dele se torna menor, então sobra mais dinheiro para ficar rico, né? Indo para o fim da nossa aula, algumas alternativas para a gente utilizar a estrutura de serviço de modo eficiente. Lembra, quanto maior o nível de serviço, quanto maior a qualidade do serviço, os nossos custos tendem a crescer. Mas também há um contraponto que a gente pode pensar que o nível de serviço ele melhorando, a gente está melhorando também a eficácia, a velocidade que a gente faz a entrega, a forma como a gente faz a entrega. Isso pode também reduzir custos que eram possíveis de serem reduzidos. Ao invés de eu ter ali o produto saindo direto do fornecedor para chegar até o cliente, eu tenho centros de distribuição, eu aumento um custo, mas eu diminuo outros custos. Então, aumentar o nível de eficiência pode melhorar aí o seu nível de serviço para com os seus clientes. A cadeira aqui quase me jogou para cima. Pronto. Então, quando a gente melhora o nosso serviço para o cliente, a gente aumenta a nossa rentabilidade. E a gente vai focar, lembra do princípio de Pareto, dos 80-20? 80% do meu faturamento ele vem de 20% dos meus clientes. Quer dizer, os 20% dos clientes são muito mais importantes do que os 80% de clientes que eu tenho. Porque a maior parte de faturamento vem desses 20%. Então eu vou dar mais atenção para esses clientes que são mais valiosos, que são mais rentáveis. Vou dar um pouco menos de atenção? Sim, para os outros 80%. Vou fazer isso sim, porque quem me dá mais grana são os 20%. A gente vai identificar formas de reduzir custos de serviços, né? Seja eles para terceirizar ou para modificar o processo, de forma que a gente pague menos pelo serviço e que a gente consiga receber o mesmo serviço, né? Ou entregar o mesmo produto para o cliente
de forma que a gente garanta eficiência e eficácia, reduzindo custos, obviamente. Aumentar o volume de vendas, vamos aumentar o volume de vendas sem o aumento proporcional de custos. Aumento a quantidade de vendas, o meu custo variável ele tende a crescer, mas o meu custo fixo fica linear, ele não cresce. Então, eu aumentando o volume de vendas, eu consigo a economia de escala, que a gente já falou também em outras aulas. A economia de escala é um benefício que a gente sente, porque ainda que o preço continue o mesmo para o cliente, a gente vai ter uma margem de lucro maior, porque a gente está produzindo mais e essa produção maior faz com que o custo unitário do produto seja diminuindo. Então a gente tem uma relação de nível de serviço, a gente quer melhorar esse nível de serviço, mas a gente precisa focar aqui no custo total, o quanto cada etapa de decisão de estoque, decisão de transporte, de localização, isso vai afetar o meu custo total. Quer um nível de serviço mais baixo, oferecer menos condições para o cliente? Beleza. Então, você vai ter que reduzir aqui os locais de distribuição, a sua localização, os tipos de transporte você vai restringir e estoque você vai diminuir a quantidade de itens disponíveis no estoque. Os custos de estoques eles são os fatores fundamentais para essa tomada de decisão, né? E aí por isso a gente já teve lá a administração de materiais na aula 7, 6 e 7, se eu não me engano. A melhor forma de a gente produzir resultados interessantes é estudar isso de forma agrupada, né? Não dá para só falar sobre o custo de transporte, só reduzir o custo de informação. A gente tem que trabalhar de uma maneira que olhe para tudo. Obviamente você vai olhar para as partes, né? Mas você vai ter que entender o impacto que isso causa no todo, que é o nível de serviço, aquilo que você está entregando para os seus clientes. Então, o principal foco de um gerente, né, da área logística é conciliar essa correlação de custo e o nível de serviço, chamado de trade-off, que é essa relação. Maior nível de serviço exige maior investimento. Maior investimento, maior custo de manutenção desse investimento. Mas você ganha também com o nível de serviço mais eficiência, mais expertise, sabe fazer melhor e do jeito certo. O preço está passando a ser um qualificador e o nível de serviço um diferenciador perante o mercado. O que isso quer dizer? Eu escolhi a compra da cadeira pelo preço. Era a qualidade que eu queria, ok, mas o nível de serviço que eles estavam me entregando não era adequado. Eu abortei a missão, comprei de outro, fui para outro canal encontrar a minha cadeira. A logística vai ganhar a responsabilidade de agregar o valor ao produto através do serviço que ela está oferecendo. Então, o produto, apesar de na sua origem, lá na produção, ele ter um custo, quando ele for movimentado, quando ele for transportado, esse custo vai ser agregado ao preço final de venda. Então, produzir o produto e o custo dele era R$8. Ok. Quando levar isso para o processo de armazenagem, para o processo de transporte, para gerenciamento do planejamento de entregas, esse produto de R$8 ele vai ganhar ali mais R$1, mais R$2 de custo para fazer toda essa satisfação do meu cliente. Quanto mais eficiente for o processo, menores se tornam os custos associados ao produto. Mas ainda assim tem um limite, você não consegue eliminar o custo completamente, ok? Pois bem, olha aqui, ó, chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a todos uma boa semana, se cuidem, continuem estudando e
façam a tarefa. Estou aguardando aí o recebimento da tarefa, já recebi várias, espero receber mais durante essa semana. Até mais, galera. Tchau, tchau.